advogada, empresária, especialista em comércio exterior, imigração e internacionalização de empresas para os Estados Unidos da América. Doutora Mara Pessoni apresenta Estados Unidos pela porta da frente com seu business. Olá, sejam bem-vindos a mais um Estados Unidos pela porta da frente com o seu business. Eu sou a advogada Mara Pessoni do Iter de Siqueira e Pessoni and International Law Corporation. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre como abrir uma empresa nos Estados Unidos, independente do tamanho da empresa, do formato dessa empresa. Nós estamos passando os steps básicos para abrir uma companhia nos Estados Unidos, os riscos, as vantagens, o que se deve fazer primeiro, o que faz depois e por aí vai. É uma série de vídeos, esse é o nosso vídeo número 15. Então, assistam os outros anteriores para você entender essa sequência e assim você vai ver claramente esse caminho a seguir de abrir uma empresa nos Estados Unidos. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre contratar funcionários. Para você contratar um funcionário nos Estados Unidos, você já tem que ter o EIN Number, né? Employment Identification Number, o nosso CNPJ aqui do Brasil. Entre alguns requisitos assim para contratar funcionários, que tem um número de requisitos bastante grande, você tem que certificar, ter a certeza que seus funcionários vão te apresentar o formulário W4. O que é esse formulário? Ele é um form do IRS, da Receita Federal Americana. Ele é preenchido pelo funcionário, no qual o funcionário vai indicar sua situação fiscal e vai informar a quantia correta de imposto federal a ser retido no seu contra-cheque. Ou seja, o imposto sobre o salário dele é retido na fonte. E ele é que vai te falar, eu quero que retenha X% do meu imposto, de acordo com o que eu já contratei junto à Receita Federal. Então isso é muito importante, isso é muito diferente aqui do Brasil. No Brasil, a gente já sabe as alíquotas de acordo com o ganho e é só reter, né? Dependendo do salário da pessoa, você já tem que reter na fonte. Lá ele tem que te apresentar esse formulário W4 para que você faça essa retenção de acordo com o que ele já tenha acordado com a Receita Federal. Decida quem irá administrar sua folha de pagamento. Nos Estados Unidos, como no Brasil, mas no Brasil isso não é tão comum, nos Estados Unidos existem empresas externas que trabalham só para isso, oferecem esse serviço de administração de folhas de pagamento. Mas se a sua empresa é uma empresa pequena ainda, o aconselhável é você mesmo ser o administrador das suas finanças e da folha de pagamento. Por quê? Porque você traz isso na rédea curta, você consegue controlar isso melhor para administrar isso melhor. Porque você vai conseguir ver o que cada um está ganhando, cada funcionário seu está ganhando e se ele realmente está produzindo de acordo com aquele ganho. Porque pode ser que a produtividade dele esteja bem abaixo e é necessário você fazer uma readequação. Ou no salário ou trocar de funcionário. Ou também o inverso. De repente a produtividade de um funcionário está bem mais alta do que ele está ganhando, é hora de conceder algum benefício a mais para ele. Então o ideal, se a empresa é pequena, você administrar essa folha de pagamento. Também é importante, isso o seu contador vai te orientar muito bem, e é quase que um trabalho do seu contador, é que a folha de pagamento ela tem que ser apresentada à Receita Federal. Trimestralmente você tem que informar a Receita Federal Americana, ao IRS, o que você está descontando de cada funcionário e fazer o pagamento desse imposto. Isso é feito através do formulário W2, né, o W2. Mas isso é coisa para o seu contador, se você contratou um bom contador, isso foi assunto do nosso vídeo anterior, do vídeo número 14, a gente falou sobre isso, a importância de contratar um contador certificado, um CPA. Você vai ter que pagar o imposto desses funcionários. Ao contrário do Brasil, assim, na verdade no Brasil tem-se a ideia que nos Estados Unidos não tem leis trabalhistas, não tem impostos sobre o funcionário, sobre salários. Tem sim. É verdade que é muito mais flexível, é muito menos oneroso para o empregador.
Mas tem e tem que ser cumprido, porque isso pode virar um problema sério. Você pode contratar um funcionário para trabalhar, né? Como funcionário, você pode contratar um prestador de serviço, aquele que vem com seu próprio EIN number. A nossa pejotização aqui do Brasil, né? Você contrata uma pessoa jurídica para prestar um serviço interno na sua empresa. Só que tem que ter muito cuidado com essa pejotização, contratar esse funcionário externo, porque se ficar comprovado que na verdade era um funcionário interno, que ele cumpria as regras de funcionário interno, recebendo como funcionário externo, a multa é altíssima, o prejuízo vai ser muito grande, vai ficar muito pior do que se tivesse o contratado como funcionário interno. Ofereça benefícios aos seus funcionários. Existem os benefícios obrigatórios, que é Social Security. O Social Security, a Previdência Social, você vai depositar para o funcionário o mesmo valor que ele vai depositar também. O desconto é igual. Se ele quer pagar 5% do salário dele para o Social Security, porque isso aqui vai ser a aposentadoria dele lá no futuro, você também vai pagar 5%. A decisão é entre ambos. Outra coisa obrigatória nos Estados Unidos, que no Brasil não é, que deveria ser, o seguro de Workers' Compensation. O que é esse seguro? Se um funcionário se acidenta dentro da sua empresa, ou a caminho da sua empresa, ou prestando um serviço para a sua empresa externamente, ele vai ter esse seguro que vai cobrir a sua ausência. Você, empresa, não vai ter que desembolsar nada. Esse funcionário, o tempo que ele estiver inativo devido a esse acidente, ele vai estar coberto pelo seguro, recebendo o mesmo salário que ele recebia enquanto estava trabalhando, e você fica tranquilo. Diferente do nosso INSS aqui, né, o auxílio acidente, o auxílio doença, que a pessoa recebe até menos do valor e às vezes por um período específico. O Workers' Compensation é enquanto a pessoa precisar. Então, importante e obrigatório. Outro benefício obrigatório para o empresário pagar para o funcionário é o seguro-desemprego. Os Estados Unidos também oferecem seguro-desemprego e é obrigatório ser pago, junto com a folha de pagamento. Agora tem os benefícios opcionais, que você vai oferecer ou não. Por exemplo, você pode oferecer um seguro saúde em grupo para os seus funcionários. Ele é diferente do Workers' Compensation. O Workers' Compensation é só para acidente de trabalho. Você pode expandir esse seguro de saúde para os familiares, por exemplo. Por que fazer isso? Bom, primeiro para atrair funcionários para as suas vagas em aberto. Nos Estados Unidos há uma demanda muito grande de mão de obra. E o funcionário, ele não é muito fiel, ele não fideliza muito com a empresa. Apareceu uma nova oportunidade, ele pula para outro emprego. Se você começa a oferecer alguns benefícios, você vai fidelizando o funcionário. Esses programas de incentivos, ele traz o funcionário para ficar mais na sua empresa e também ele é um valor, vamos dizer, moral para a sua empresa. Um valor social. As pessoas passam a ver a sua empresa com outros olhos e isso atrai clientes. Atenção, siga as leis trabalhistas federais e estaduais. Eu falei agora há pouco, há uma ideia meio distorcida no Brasil que nos Estados Unidos não tem leis trabalhistas. Tem sim, mais flexíveis, menos onerosas, menos rígidas do que do Brasil, mas elas existem e devem ser cumpridas rigorosamente para não ter problema, porque lá a lei funciona para todo mundo. Se a empresa não cumprir as leis trabalhistas, ela será penalizada. E as penas são altas. Se você achar que é como no Brasil, não pago, vou negociando, depois eu fecho essa empresa, decreto falência. Não tem isso. Tá? Você vai ter que pagar. Outra coisa é uma atenção às leis trabalhistas em relação ao tipo de funcionário que você contratou. Existem, por exemplo, leis trabalhistas para funcionários que são veteranos de guerra. De repente você contratou um veterano de guerra, é muito comum você ir nas farmácias, nos supermercados americanos e encontrar pessoas de idade lá atendendo ou nos caixas. E pode ser que algum daqueles seja um veterano de guerra. Existe uma lei especial para ele, existe uma lei especial evidentemente para trabalhadores estrangeiros, não é à toa que existem uma enormidade de vistos de trabalho. A gente fala muito disso também nos nossos outros vídeos aqui do ITER de Siqueira e Pessoni.
Existem leis diferentes para empregados domésticos, como no Brasil, para trabalho infantil, diferentemente do Brasil, que não pode trabalhar. Nos Estados Unidos, a partir dos 14 anos, pode sim trabalhar 4 horas, depois de 16 anos, 6 horas, tem que estar na escola e tal, então tem que cumprir isso direitinho. Pessoas com deficiência, enfim, existem regras para cada tipo de trabalhador, então fique muito atento a isso. Cumpra as leis e você vai ter tranquilidade em relação à sua folha de pagamento aos seus funcionários. No próximo vídeo nós vamos falar sobre uma coisa que ninguém gosta: pagar impostos.